Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 milhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover grandes encontros. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Oi, oi, gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao 3º dia da 10ª edição da Marketing Week. Bom, meu nome é Luana Emato, eu vou ser a apresentadora que vai conduzir essa primeira sessão de palestra nessa manhã. E a gente vai receber daqui a pouco no nosso palco Felipe Pontual, Head de Marketing Latam da ASICS. Ele vai falar um pouco sobre marketing esportivo. Bom, antes de começar a palestra, eu vou dar alguns recadinhos para vocês, tá bom? A gente, no final da palestra, para quem não é da comunidade haitiana, então quem não é aluno da USP, Leste, vai ter um QR Code aqui no telão, que vai ser disponibilizado para que vocês consigam acessar e garantir o certificado de que vocês estavam presentes. Então, alunos de ETEC, tirem fotinhos. Além disso, a gente, já para os alunos de marketing mesmo, do 2º semestre, 4º semestre e do 6º semestre, a gente vai ter a lista de presença lá fora ao final da palestra, para que vocês assinem e garantam presença nas aulas, tá bom? E também,
a gente pede para que vocês não se alimentem aqui dentro do auditório e que também guardem seus pertences certinhos, tá bom, gente? É isso, sem mais delongas, vamos receber ao palco o Felipe Pontual para falar um pouco sobre marketing esportivo. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu estou especialmente feliz por estar aqui hoje. Estava comentando com eles ali que estou até mais nervoso que o normal, porque, para quem não sabe, enfim, estou voltando à minha casa hoje, né? Eu sou da primeira turma do curso de marketing, então... Muito bom. Me sinto até meio velho falando isso, porque para mim parece menos tempo que eu estava aqui sentado, no lugar de vocês, assistindo a semana de palestras que a gente começou a organizar lá na época. Quando eu digo primeira turma, faz tempo mesmo, é 2005. Então, são 20 anos. Acho que está aqui... Nossa. Tá aqui 20 anos depois é praticamente comemorar, acho que os meus 20 anos de enfim, história no marketing, história na USP. Então, estou muito feliz. Tudo isso para falar que é muito especial. E acho que muito do que eu trouxe aqui para a gente conversar e para a gente trocar e para mostrar para vocês passa muito por esse lugar de se colocar um pouco mais próximo, né? Eu sempre tento trazer essa relação entre o ambiente acadêmico e o ambiente corporativo de uma maneira mais próxima, porque eu sentia muita falta disso quando eu estava lá quando eu estava aí estudando, porque eu vinha aqui na semana de palestra e eu via gente, diretores do mercado, era super lindo, super legal, mas era muito distante de mim, né? Quando eu era aluno, sentava aí, ainda era uma coisa muito longe para eu imaginar, para eu chegar. Então, sempre quando eu vou falar para estudantes, especialmente aqui, eu espero e tento trazer uma coisa um pouco mais próxima para que vocês possam enxergar caminhos, para que quem tenha vontade de trabalhar com esporte, principalmente, possa pelo menos enxergar um pouco mais de horizontes aí possíveis. E para começar, antes de falar de marketing esportivo, de ASICS, etc., eu queria, obviamente, não é todo lugar que eu posso falar sobre isso aqui, então eu queria começar falando sobre a EASH que vocês não conheceram, né? Bom, eu não sei se tem algum funcionário aqui, o professor, acho que eu não estou vendo nenhum, mas tem alguém aqui que em 2005 já estava aqui na EASH? Só para eu saber se tem mais alguém para me acompanhar nessa sensação de velhice. Essa aqui, não sei se vocês identificam, vou passar bem rápido, mas é só curiosidade mesmo, porque eu acho que vale, para vocês terem ideia, né? Acho que vocês sabem mais ou menos onde era. Na época, essa casinha laranja era o nosso bandejão. Não tinha nada daqui, né, onde a gente está hoje, só tinha o ciclo básico, um prédio do ciclo básico daqueles 3. E para quem gostava de esporte, nossa prática esportiva estava limitada a esse campinho meio grama, meio areia, meio construção, que ficava na frente do ciclo básico ali em construção também. Nosso futebol era ali. E, enfim, o Titanic estava começando a ser construído. E aí, dali desse campinho, ele fechou para a obra, a gente foi para o Areião. Tudo aqui era areião. Quem gosta de futebol tinha que jogar futebol de areia. Não tinha grama, não tinha piso, não tinha nada. A gente jogava futebol de areia. Então, todos os campeonatos eram campeonatos famosos. Era no Areião, que eu nem sei dizer mais ou menos onde ele fica, mas ali perto de onde era o bandejão que eu mostrei para vocês. Depois do Areião, a gente evoluiu para jogar no L Ponto, que eu também nem sei se existe mais, eu vi que tem uma cobertura ali. Hoje minha experiência foi completa, porque eu até cheguei antes do rodízio, aí o cara falou, estaciona aqui do lado do auditório. Eu falei, não, vou dar uma volta, né? Fui de carro até o outro lado para ver como é que estão as coisas. Vi que tem uma cobertura gigante no estacionamento ali, então tá super diferente. Aqui é a Bandida, quando a gente começou ela em 2008, e eu tava ali de azul, ali, empolgadão. E aí, enfim, para finalizar essa parte, né? Aqui na época, a gente fundou a Atlética de Marketing, 2 anos antes, e aí a gente foi para a Atlética DH, né, que aí foi, acho que, um passo mais amplo, um passo mais comunitário da escola que a gente deu. O Caipirusp de 2008 foi a nossa estreia em jogos universitários, foi uma experiência, enfim, absolutamente incrível. Até hoje a gente tem tudo muito guardado e com muito carinho, e a gente, quando vê essas fotos, a gente sempre conversa muito, porque foi algo
que marcou muito. Isso daqui era tipo uma escola, né? Pensa que uma turma tinha, sei lá, é muito pouca gente no campus. Então a gente acabava sendo muito amigo das outras turmas, né? No ciclo básico você convive muito com os outros cursos, etc. Cara, deixa eu pedir uma licença para o meu computador que está pitando. Deixa eu tirar fechar aqui o negócio, o meu WhatsApp, senão vai ficar me atrapalhando. Ih, ferrei tudo. Desculpa, gente. Voltou? Então, beleza. Agora, vou contar um pouquinho mais sobre a minha trajetória, né? Eu estudei marketing aqui na USP. As meninas me perguntaram agora, você pode gravar o porquê que você escolheu marketing? E na minha época eu não fazia a mínima ideia. Eu vim parar aqui meio sem saber muito que curso escolher na hora da FUVEST. Eu só sabia que eu queria trabalhar com esporte. Eu tinha essa obsessão, gostava muito do esporte, queria me enfiar em algum lugar que me desse a oportunidade de estar envolvido com o ambiente esportivo. E aqui, busquei muito, né? A gente não tem nenhuma disciplina voltada mais para isso e tal, mas fui tentando me enfiar no mercado, e é um mercado, isso é a parte triste, né? Mas desde 2005 até agora é um mercado difícil, é um mercado fechado, é um mercado que quem aqui tem vontade de trabalhar com esporte sabe, você não acha processo seletivo aberto fácil, você entra naquele site de vagas, não tem vaga de estágio no esporte, é super difícil achar. Então foi uma coisa que, né, aqui eu me envolvi muito com essas organizações estudantis, com a Atlética, com o CA, com a empresa júnior, tudo que a gente abriu na época, porque a gente teve que inventar tudo do zero, nada existia. Então, eu vivi muito intensamente essa parte de organização, que me deu uma bagagem muito grande. Então, isso já é algo que eu gostaria de reforçar até para o time que está organizando a Marketing Week, o time do Dama, porque isso dá uma bagagem muito legal para a gente. E aí eu consegui me enfiar no primeiro estágio do esporte, né, que é no Lance, que eu até fiquei surpreso, que os meninos falaram ali que super conheciam, mas é algo que literalmente não é da época de vocês, que era um jornal específico de futebol, que na época era o auge, todo mundo trazia para aula o jornalzinho, passava na mão de todo mundo vendo as notícias, e aí, enfim, consegui construir uma carreira dentro do esporte, acabei indo para fora, fui fazer uma pós em Barcelona, onde eu também trabalhei bastante com futebol, voltei para a Copa, e aí, enfim, fui migrando aí por diferentes esportes, trabalhei muito com futebol, depois saí, e até que eu cheguei na corrida de rua, isso foi em 2017. E aí fui me desenvolvendo muito dentro da corrida, até que eu vim parar na ASICS. Hoje eu gerenciando a área de marketing aqui para o Brasil e América Latina, uma marca global, né, uma marca japonesa, que a gente, enfim, vou contar um pouquinho de como que a gente atua aqui na nossa região. E aí, quando eu falo de marketing esportivo, sempre gosto de trazer um pouco de reflexão do que é o mercado, né? Quando eu cheguei aqui em 2005, era um termo que ainda estava meio começando, assim, estava começando a ficar na moda. Ninguém sabia o que era marketing esportivo, mas os clubes de futebol começaram a falar que estavam desenvolvendo suas áreas de marketing esportivo, que até então não existiam, e todo mundo começou a falar sobre, marketing esportivo, mas ainda era muito limitado. A gente pensava em marketing esportivo, pensava, o que eu tenho de opção? Eu tenho que trabalhar na Nike, na Adidas, no Corinthians ou na CBF, sei lá. Era isso que eu via de horizonte para mim. E na real, isso, né, até brincando aqui de 2005 para cá, esse é um ecossistema, é um mercado que vem crescendo cada vez mais, que vem estourando cada vez mais, seja no alto rendimento, então quando a gente fala do esporte, né, a nível profissional, federações, confederações, clubes, etc., seja no amador, esporte universitário, esporte infantil, todas as modalidades que você pensar, seja o ambiente, agências, as marcas, óbvio, mas a agência de marketing esportivo, hoje também, o nosso mercado foi e voltou, né? Quando veio Copa e Olimpíadas para cá, o mercado explodiu, tinha uma agência de marketing esportivo a cada quarteirão, aí quando acabou as Olimpíadas, metade delas fecharam, mas é um mercado que segue muito se desenvolvendo. De novo, ainda carece muito de profissionalização, então por isso que eu acho que é importante aqui esse momento da gente poder também falar um pouco com vocês que vão ser, né, os próximos profissionais do nosso mercado. Mas acho que é importante ter essa visão do quão amplo de quanta oportunidade a gente tem no mercado. E o esporte, acho que alguns pontos, são 4 pontos aqui que eu trago bem específicos sobre o porquê que eu acredito e como eu vejo o esporte como área e como função na sociedade, é que o esporte ele é um agente transformador da sociedade, isso independente do profissional, do mercado e etc. O esporte ele traz uma série de valores que a gente
sente falta, né, que a gente precisa também ativar um pouco na nossa sociedade, e ele traz isso de uma maneira um pouco mais orgânica que as outras áreas. E aí as 3 coisas principais que eu sempre gosto de listar é: o esporte ele é um espelho muito forte do que a gente, como sociedade, tenta ainda falar sobre, né? Várias pautas que hoje a gente ainda está aprendendo, que o mercado está engatinhando para aprender a falar sobre, o esporte sempre falou. O esporte sempre foi inclusivo, sempre foi diverso, sempre foi representativo, e a gente, como marca e como mercado, a gente tem que também aprender, e obviamente via esporte aproveitar para a gente aprender a falar de uma maneira também mais, enfim, saber ser mais acolhedora para o momento da nossa sociedade. A segunda delas, aí talvez acho que é a que eu mais gosto de falar, é que o esporte ele nos dá uma oportunidade de lidar com os nossos consumidores que eu diria que pouquíssimos ou nenhum outro mercado, outro segmento nos dá, que é conversar com o nosso consumidor num ambiente afetivo e emocional muito forte. Que eu sempre digo, né? O consumidor do esporte ele é um fã, ele é uma pessoa que você está falando no momento que acho que nenhuma outra categoria te dá a oportunidade de falar com alguém no auge da emoção, seja numa vitória, numa derrota, numa linha de chegada, no que seja. O esporte está sempre mexendo com as pessoas, e quando você é uma marca que está no esporte, você tem a oportunidade de lidar com essas pessoas nesse momento de conexão emocional. Óbvio, você tem que saber lidar e saber aproveitar essa conexão, mas acho que isso é um gancho muito importante também que o esporte nos dá. E por último, é a importância de você ter a visão de que, independente do que você está trabalhando dentro do esporte, você está posicionando uma marca. Então, não interessa se você está trabalhando numa marca esportiva, se você está organizando o campeonato interno de futebol de marketing, se você está na atlética, se você está ajudando um atleta que você está fazendo as redes sociais deles, tudo você está posicionando uma marca. Todos esses ativos que eu falei são marcas. O atleta, o campeonato de futebol interno, a atlética, a ASICS, o campeonato brasileiro e o que seja. Isso é muito importante a gente ter em conta, porque a gente, na hora que vocês vão mandar mensagem para as empresas e tentar vender a Marketing Week como um ativo legal, você não quer apoiar na P&G, você não quer apoiar a Marketing Week, além de ter um palestrante, o que vocês levam? Né? Quais são os valores que a gente tem no nosso ativo, na nossa marca, que a gente pode contribuir para um parceiro que esteja aqui com a gente, né? Quando eu estou representando um atleta, o que esse atleta representa? Como ele se porta? Qual que é a personalidade dele e o que tem a ver com a minha marca? Então, por menor que seja o seu ativo, o que você está fazendo dentro do esporte, sempre tenha isso em mente, porque te ajuda a profissionalizar a coisa. E aí, vindo um pouco agora para o lado da ASICS, falando agora um pouco da empresa que eu represento, só um segundinho. Eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como a nossa marca se posiciona. É muito importante essa parte aqui, o significado de ASICS, que eu apostaria que nenhum de vocês sabiam. ASICS significa Anima Sana Incorpore Sano, mente sã em corpo são. É uma marca japonesa, com valores muito fortes, e isso aqui talvez seja o mais importante deles e o que a gente menos, enfim, fala. Então a gente é uma marca, né, que surgiu lá no Japão pós-guerra, com a sociedade super devastada, e a ideia do fundador, que é o senhor Kihachiro Nitsuka, era muito de levar a esperança para os jovens japoneses por meio do esporte. E desde sempre, é uma marca que traz a história da mente sã em corpo são, né? E isso é muito importante a gente dizer, porque é posicionamento. Quando vocês começam a analisar sob uma perspectiva de marketing as marcas que a gente vê no esporte, todo mundo que consome esporte de uma maneira, você começa a ver que as marcas têm posicionamento muito claros. E a nossa é essa. A gente não é a marca que fala sobre no pain, no gain, sobre ganhar a qualquer custo, sobre sangrar para ganhar. Não, a gente é a marca que fala sobre ter uma mente sã e um corpo são, e isso vai te ajudar a performar da melhor maneira possível, seja competindo, seja na sua vida. E aí, com base nisso, a gente hoje tem uma área de marketing lá dentro que, para vocês que estão estudando marketing aqui, é importante vocês, enfim, só para vocês terem noção, a gente quebra em 3 frentes essa área. A primeira delas é comunicação, que a gente cuida de tudo que como o brand, né, mesmo, como a gente se posiciona como marca, então tudo que é campanha que a gente faz, lançamento de produto,
redes sociais, digital, embaixadores, PR, imprensa, tá dentro dessa área de comunicação. O que a gente chama de sports marketing é a parte que lida mais com o esporte de alto rendimento, então cuida de atletas, patrocínios. E a parte de trade marketing é a parte que cuida de canais de venda. Então cuida das nossas lojas próprias, dos nossos clientes, Centauro, Netshoes, Baiar, etc. Trade que dá o apoio para esses canais de venda, o nosso e-commerce, por aí vai. Onde a gente atua, para vocês entenderem onde a ASICS está hoje regionalmente falando. Temos 3 principais frentes, tá? 3 principais modalidades que a gente foca. A primeira delas é a corrida. Então a ASICS é uma marca que a razão de existir da coisa é a corrida. Então a gente vive muito intensamente essa categoria. A segunda delas é o tênis, que é uma categoria muito forte para a gente. Um mercado que a gente tem uma presença, uma liderança muito forte e para a gente é super importante globalmente. E a terceira é o casual, é o que a gente chama de sport style, que é uma frente onde a gente está num momento de super expansão e desenvolvimento, mas aqui, quando a gente fala de Brasil, essas são as 3 categorias que a gente trabalha. Se alguém aqui for para o Japão algum dia, vai chegar lá e vai ver que a ASICS está no futebol, está no basquete, está no... tudo que vocês imaginarem. Tem até equipamento de segurança, bota para trabalhar com EPI, assim. Sapato social, tem tudo mesmo. Mas aqui a gente, por enquanto, foca nessas categorias. E aí, o que eu queria trazer para vocês aqui um pouco, hoje a ideia é falar um pouco de como é o dia a dia de uma marca global. De novo, tentando aproximar um pouco de o que vocês estudam aí nas disciplinas, com os professores, mas o que é estar numa multinacional, como eu falei, japonesa, que atua aqui no Brasil, e etc. Como esse dia a dia. Algumas delas que eu trouxe para vocês. Primeiro, como que é a história de prestar contas, como é a história de aprovação, como é a história de lidar com uma marca, com uma global japonesa e você responder, e o que você pode fazer ou não. A ASICS hoje é uma marca, a gente é uma regional que tem super autonomia, a gente faz a maioria das coisas realmente por aqui. Óbvio que o nosso dia a dia é muito pegar as campanhas globais, o que a gente faz globalmente e adaptar para o nosso mercado. Acho que essa é a função principal do que a gente trata no dia a dia. Mas aqui, um caso muito legal que eu sempre gosto de contar. Aqui nessa foto a gente tem 2 atletas nossos aqui do Brasil. Não sei se alguém conhece. Eric e Felipe. Eric Cardoso e Felipe Bardi. Eles são 2 atletas de atletismo, velocistas, correm 100 metros. Há 3 anos, eu acho que a gente começou esse projeto com a Global. A gente, há muito tempo, não estava trabalhando atletismo aqui de pista, E a gente, tem os moleques aqui, os moleques estão bem e tal, vamos tentar fazer uma brincadeira com eles, etc. Isso foi no Mundial de Atletismo, onde eu levei eles para conhecer o time do Japão. Esses caras aqui são os caras que literalmente desenham e fazem os tênis lá. E a gente começou a fazer, foi o primeiro, talvez, caso que a gente teve de atleta brasileiro participando ativamente da construção de um produto. Então a gente fez reuniões para eles literalmente opinarem e testarem produtos. São fotos bem toscas mesmo, porque era assim, o ambiente no meio do Mundial, uma sala, bagunça, aí eu tinha metade de japonês que mal falava inglês, metade de brasileiro que mal falava inglês, e eu no meio tentando fazer eles se entenderem, falando sobre sapatilha, também termos técnicos ali que até eu sofrendo para explicar, mas literalmente os meninos do Brasil pegavam a sapatilha e desenhavam, isso aqui tá apertando meu calcanhar, isso aqui é legal ter um cravo a mais, isso aqui não funciona, etc, etc. Isso foi um ano em 22 no Mundial nos Estados Unidos. No ano seguinte, a gente voltou a se encontrar no Mundial de Budapeste e a gente começou até a criar essa história de brasileiros participando da construção de um produto de uma marca global, da ASICS. Resultado disso, 2 anos depois, a gente teve o Eric sendo o primeiro brasileiro da história a correr 100 metros sub 10 segundos. O Felipe, 2 meses depois, bateu o recorde do Eric. São os brasileiros mais rápidos da história. E agora, recentemente, em julho, o Eric bateu o recorde sul-americano, assim, de longe, 9,93, algo histórico. E pra gente, claro que acho que o gosto dessa história, o mais legal é isso, a gente ter brasileiros fazendo parte de uma história dessa, hoje o Brasil não é uma potência do atletismo mundial, a gente tem Mundial, Olimpíadas e tal, dificilmente a gente tem um brasileiro disputando medalha, mas a gente sempre briga para alavancar as histórias que a gente tem, Aquele clichê de esporte sofrido, de atleta que não tem apoio, etc. O atletismo é uma modalidade dessa. Não interessa se você vai para a pista, se vai para a maratona,
para onde você for, o atletismo é uma modalidade feita por atletas carentes, que não têm apoio. Então, você ter um brasileiro fazendo isso é muito significativo. E para a gente participar disso, obviamente, também. E aí, como eu falei, né, a importância de você trazer esses valores de marca em tudo que você faz. Então, autenticidade, consistência, acho que esses aqui são os 2 termos que eu mais gosto de usar. Consistência é o principal do que você faz como marca, do que você coloca em cada campanha que você leva para a rua, em cada ativação que você faz com o seu cliente, como você se torna uma marca consistente, que passa uma mensagem clara, que se posiciona de uma maneira que traga o seu histórico, mas, de novo, te possibilite adaptar ao mercado que você está também, né? Aí, enfim, a cultura, trazer sempre essa cultura da empresa e o valor dessas relações, saber, respeitar, conhecer e adaptar a sua estratégia para cada mercado. Então, aqui sempre, de novo, são mundos completamente diferentes quando a gente fala de um mercado japonês, do mercado latino, do mercado europeu, do mercado africano e por aí vai. Então, a importância de você, quando representa uma cultura global, você saber se adaptar. Hoje aqui a gente faz Brasil, a gente tem escritório, né, que a gente acaba também liderando Argentina, Chile, Peru, Colômbia, e no fim, por mais que a gente esteja ali num ecossistema parecido, numa sociedade parecida, cada país desse é um ciclo novo de adaptação e de conhecimento para você saber como falar com esses públicos locais. Aqui um exemplo, né, dos heróis locais, até voltando ao exemplo dos meninos que eu trouxe, ou o Jonatas, que é um maratonista, hoje o melhor maratonista do Brasil também, que é a história de você valorizar os seus heróis locais, né? De novo, a gente não trabalha com futebol. E quando você sai do futebol, você vai para um ambiente totalmente diferente, você vai para um ambiente com muito menos apoio, menos visibilidade. Então, quando a gente apoia um atleta, a gente sempre enxerga muito também a importância da gente alavancar, né, a história desses atletas. É um apoio híbrido, assim. Óbvio que a gente quer que esses atletas levem nossa marca, mas a gente também tem que levar esses atletas a ganhar força. Muitas vezes o nosso trabalho também é de uma marca que alavanque, que crie o awareness dessas histórias, que a galera possa conhecer, que a gente possa, sei lá, a gente tem maratonistas brasileiros, um cara bate um recorde e ninguém ouve falar, sabe? Porque a gente ainda briga. Então, acho que como marca, a gente também tem essa função de retribuir e de alavancar essa galera. Por mais que o Brasil não esteja no topo, a gente quer ter certeza que os melhores daqui estão com a gente e que a gente está contando essas histórias da melhor maneira possível. Aqui eu já trouxe um pouco, né, de como ser regional e responder a global. E aí, o resumo de todo esse dia a dia de adaptação é pensar global e agir local. O que isso significa? A ASICS globalmente, a marca patrocinou os Jogos Olímpicos de Tóquio. Legal pra caramba. Como que eu trago isso daqui para o meu mercado, sabe? Tem aqueles contratos globais gigantescos, cheios de limitações. Como que eu não dependo também só de ações globais para eu poder executar da melhor maneira possível minha estratégia localmente? Então aqui a gente precisa entender o nosso mercado, entender o que as pessoas aqui buscam, os nossos clientes, para trazer experiência, né, de marca compatível com essa demanda. Aqui é um exemplo da ASICS Golden Run, um circuito de meias maratonas da ASICS, já tem mais de 13 anos aí, e é um circuito 100% brasileiro, não existe em outro lugar do mundo. A gente começou lá atrás, e eu lembro, né, eu não estava na ASICS nessa época, mas eu lembro muito de discussões da galera do Global questionando, mas um circuito próprio, por que vocês não patrocinam aí, sei lá, Maratona de São Paulo, Maratona do Rio? E a gente entende que pra gente é uma oportunidade diferente, aquele negócio, né, você, tem um trabalho de convencimento, vai valer a pena, e, enfim, dito e feito, acabou virando um case global, que começaram a replicar em outros países, da gente ter nosso próprio circuito, e aqui se tornou o principal circuito de meia maratona no Brasil. Só um segundinho. Alguém corre aqui? Olha aí, ó. Isso aqui é o símbolo de um... Eu sempre levo, tá? Eu vejo vocês aqui, eu já chego na empresa falando, fui lá falar, e, de 300 pessoas, teve 2 mãos levantadas. Porque isso aqui é o símbolo do nosso desafio, assim. Acho que se alguém me perguntasse hoje o que é, né? O que é o mercado esportivo, o mercado de corrida, e aí não é ASICS, tá? O mercado de corrida, qual que é o principal desafio hoje? É esse aqui, é fazer as pessoas correrem. E olha que a gente está no melhor momento da história das pessoas começando a correr.
Imagino que quem não corre aí, em algum momento tá no Instagram, tá no TikTok e tá vendo a galera correndo e falando, caceta, mano, o que essa galera acordando cedo domingo para correr ao invés de sair sábado? Deixando de sair para ir correr. E isso aqui é muito do que a gente vive hoje em dia como mercado, porque a corrida não é um esporte jovem, a corrida geralmente vem depois de vocês passarem por aqui, quando vocês chegarem nos seus 35 anos, que aí o futebolzinho dos amigos lá já está mais sofrido, o vôlei está mais difícil de arranjar gente para jogar, etc. Puta, meu, tô precisando, né, cuidar da minha saúde, tô precisando emagrecer, etc. Pô, falaram que correr é só pegar um tênis e sair para correr, eu vou correr. E não funciona, né? A gente tenta trabalhar para rejuvenescer o mercado. Hoje a corrida está conquistando um lugar social muito forte, né? Mais do que ser um esporte pela saúde, pela performance, está indo para um lado muito de ser um ambiente social muito forte, de relacionamento, das pessoas correndo pelo hype da coisa, e por estar junto, e por se relacionar, e por conhecer gente. Então, esse é um grande exemplo de desafio que a gente vive no dia a dia, quando a gente fala de rejuvenescimento de marca, de eu querer que a ASICS seja uma marca conhecida pelo público jovem, e a dificuldade que eu tenho, sendo uma marca que majoritariamente fala de corrida, e vocês não correm. Como que eu crio uma compatibilidade nessa história? É difícil. Acho que ninguém sabia do significado de ASICS aqui hoje, e eu espero que vocês lembrem disso, porque é uma mensagem legal, e é o jeito que a gente tenta, óbvio, com várias campanhas que a gente traz também, que eu vou trazer para vocês, conversar e abrir conversa com diferentes públicos. Na prática, depois de tudo isso, desses valores, de como ser uma marca global agindo localmente, eu trouxe alguns exemplos de cases práticos aí que a gente fez no último ano, para vocês conhecerem. Aqui é um exemplo curioso que a gente fez no ano passado. Hoje, o principal tênis de corrida da ASICS, ele chama Nimbus. Ele está na versão 27. É o Nimbus 27 que a gente lançou em janeiro desse ano. É o tênis, assim, né, o nosso principal tênis, o principal tênis do mercado de amortecimento e conforto, tecnologia total, mas não feito só para quem corre para caramba. É um tênis, de fato, voltado para qualquer pessoa que preze pelo conforto mesmo. E aí, pensa que a rotina é a seguinte: todo ano a gente lança um modelo novo. Então não basta você ser criativo numa campanha, porque dali 12 meses vem a nova campanha e você precisa de novo criar uma ideia do zero e pensar, 27 anos já lançando Nimbus, não aguento mais falar de pisar nas nuvens e conforto, sabe? E você fica tentando inventar. E esse ano a gente teve uma ideia diferente, demorou 27 anos para a gente pensar no Nimbus, que era a brincadeira de usar o nome para criar o ônibus do Nimbus. E aí a gente, acabou aproveitando todo o nosso ecossistema. A gente tem uma casa da ASICS que eu vou mostrar para vocês hoje no Parque Bruno Covas, que é na Marginal Pinheiros. Ali beirando a Marginal, do outro lado da cidade, a gente tem um lado a ciclovia de bike e do outro lado esse parque, que é um parque muito de corrida. E a gente criou uma casa da ASICS lá. Só que é uma casa que não dá acesso para todo mundo. Não é um lugar que você chega fácil de transporte público e etc. Então a gente criou o Nimbus, que ele ao mesmo tempo lançava um tênis novo, que é o nosso principal tênis, e trazia acessibilidade para nosso parque, nossa casa da ASICS. Ou seja, esse ônibus saiu de todos os pontos da cidade levando gente para ir treinar lá, porque de fato é um parque muito, muito bom para quem corre. Que tal pegar uma carona no Nimbus, o ônibus exclusivo da ASICS que te busca no metrô e te leva para treinar na ASICS House? Ao se inscrever no link para sair com o Nimbus no primeiro horário, você garante um gel Nimbus 27 te esperando dentro do Nimbus, para você chegar no parque pronto para o treino. Assim, você treina com o novo gel Nimbus 27. Você deixa seu tênis no armário da ASICS House e antes de ir embora faz a troca de novo. Lembra de contar pra gente o que achou, hein? Todo sábado e domingo até dia 12 de abril, o Nimbus estará fazendo o percurso entre a estação de metrô da Vila Olímpia até a ASICS House para dar carona para os corredores que quiserem ter essa experiência de conforto. Então prepara o print para salvar os horários e pontos de partida do Nimbus. Então, enfim, de novo, aqui é uma brincadeira, que a gente acaba... Entre as 7 e 9 da manhã, o Nimbus fará o trajeto circular. Já é uma parte muito... Não precisa lembrar porque já passou os horários, mas aí era uma brincadeira, de novo, de muito ativar e conectar todos os pontos de ecossistema que a gente trabalha, né? Como que a gente, de novo, traz a galera da cidade inteira para o lugar que a gente tem a nossa casa, linkando um produto, linkando nossos embaixadores, etc. A gente sempre tenta trabalhar muito conectando esses pontos. Aqui um segundo
case prático é o da Bia. A Bia vocês conhecem, né? Bia Haddad, imagino que todo mundo conheça. Eu tô rouco, inclusive, um pouco por causa dela, porque essa semana a gente tá em SP Open, que tá tendo campeonato feminino no Vila Lobos. E ontem, especificamente, ela jogou, a Laura também jogou, que é a nossa atleta. E embora a gente trabalhe, embora a gente esteja trabalhando, na hora de torcer a gente também torce. Então tô até meio rouco por isso. Mas esse foi um videozinho que a gente fez de anúncio do patrocínio da Bia. Isso faz 2 anos. Oi, pessoal. Eu sou a Bia Haddad e é com muita alegria que eu me junto à família ASICS. Eu estou muito empolgada para usar o Gel Resolution 9 e representar o Brasil e a ASICS mundo afora. E a Bia é um caso curioso porque o tênis, diferente do que eu trazia do atletismo, de ser um esporte sem apoio e sofrido, etc., o tênis é outra realidade, né? O tênis é um esporte de elite, com valores exorbitantes e negociações absurdas. E a Bia tem aquela coisa, quando você é uma empresa global, você vai ter um limite do seu budget, né? Você tem um budget, às vezes você quer fazer uma coisa que não cabe no seu budget, você bate na porta da Global lá e fala, pô, pede uma ajudinha. A Bia era esse caso, porque a gente queria muito apoiar. Ela foi atleta ASICS lá atrás, quando ela era super jovem, e a gente acreditava muito na retomada dela, só que a gente não tinha grana, porque, de novo, o tênis, enfim, são valores muito pesados, e eu fui lá no Global, falei, pô, tem uma menina no Brasil lá, ela, enfim, já tem uma história super legal, mas vamos apoiar. E aí é uma negociação interna que você vive, de convencimento, de negociação global, e tal, a gente conseguiu, né, foi um ano de negociação. E aí, basicamente, como que funciona na prática é um contrato global, que a marca é um patrocínio global, ou seja, a ASICS Global paga o contrato da Bia, e a gente executa por aqui. Então é uma gestão de budget compartilhado, gestão de asset compartilhado, é uma atleta que é uma atleta global, ela é o rosto da ASICS nas campanhas de tênis, ela também participou ativamente do processo de construção do tênis novo de tênis que ela usa, mas é uma atleta que a gente acaba fazendo uma gestão muito próxima por aqui, por ela ser brasileira. Aqui é a ASICS House, que eu trouxe para vocês. Essa é a nossa casa ali na beira da Marginal Pinheiros. Esse é um evento clássico que a gente faz lá, de treino de mulheres. E aqui, por que né, tem um foco muito grande aqui que vale reforçar? A gente tem feito muitas pesquisas, a gente tem dois pilares que a gente trabalha muito forte, que também acho que é importante vocês saberem. Um deles tem a ver com a história da mente sã, então a gente trabalha muito a história de mental health, a gente tem 1000 pesquisas que relacionam a mente das pessoas com a prática esportiva ou com o movimento, né? De novo, a gente é uma marca que hoje mais ainda tem falado menos sobre performance e prática esportiva, mas mais sobre se movimentar. E essas pesquisas deixam muito claro várias coisas. Entre elas, a gente tem um estudo grande que fala do quanto a pessoa precisa. A gente precisa de 15 minutos diários de movimento para ativar o nosso cérebro, que a gente precisa ativar todo dia. Isso é um estudo super completo, eu posso mandar para vocês depois, que é muito legal. Mas, de novo, não estou falando sobre 15 minutos de futebol, de corrida intensa, não. 15 minutos de um alongamento, yoga, pilates, o que for, que cada um de vocês faça, já é suficiente para ativar sua mente. E o segundo pilar que a gente trabalha com pesquisa muito forte é a relação das mulheres com o esporte. Todo ano a gente roda uma pesquisa global sobre o porquê. A última foi sobre o porquê as mulheres deixam de praticar esporte em algum momento da vida. Seja quando se tornam adolescentes, depois da escola, quando se tornam adultas, quando tem filho, quando começam a trabalhar e etc. E na corrida, especificamente, um dos grandes motivos das mulheres não correrem, principalmente onde a gente mora, é segurança. Porque a gente não mora num lugar seguro e sair para correr 6 da manhã, que está praticamente escuro, quem corre, acho que concorda comigo, não dá para correr, né? Eu nem penso, não é você que corre? Então tá. São poucos, pelo menos eu memorizo, né? Exato, porque, sei lá, se eu vou sair para correr 6 da manhã, tá meio escuro ainda, eu saio despreocupado e, enfim, se a minha mulher quer correr 6 da manhã, eu sei que ela não pode, ela tem que correr às 9, e olhe lá, dependendo de onde ela ainda vai com medo. Então, essa casa, quando a gente criou, um dos pilares muito fortes era esse. Era ser um lugar onde as mulheres pudessem correr sem ter essa preocupação.
É um parque lá que não era um parque seguro. Ele beira a Marginal Pinheiros inteira, desde o Jaguaré até Interlagos quase, até depois da João Dias. E, de novo, quem corria já treinava muito lá, porque ele é extenso, ele é plano, ele é perfeito para corrida. Só que ele era conhecido como faixa de Gaza, era a piada do lugar. As nossas atletas de alto rendimento, elas sempre treinaram lá, as maratonistas. E elas chamavam de faixa de Gaza, porque, pô, era causa, era celular, era bicicleta, o que você fosse, o que você levasse, você perdia. E, cara, pensa que, né, pra gente, quando a gente começou a estudar, a gente vai mesmo investir, patrocinar esse parque, meter uma casa aí, subir uma estrutura e tal pra, pô, sei lá, com 200 pares de tênis novo, porque nessa casa você chega, escolhe o tênis da marca que você quer pegar, pega emprestado, sai para correr com ele, depois devolve, deixa sua mochila, a chave do carro, toma café, tudo isso, enfim, sem pagar. A ideia é deixar a experiência da corrida mais agradável possível, mais segura possível, só que era uma aposta, né? A gente mesmo tinha medo. Só que a gente acreditou muito no ocupar espaço, assim, né? A gente falou, cara, a gente precisa ocupar esse lugar. E a ASICS pode ser a primeira marca a fazer isso. Então vamos trazer a nossa casa, vamos trazer as pessoas para cá, vamos trazer outras marcas para que, dando vida, a gente traga essa segurança. Hoje já são 4 anos da casa e, enfim, cada evento desse que a gente faz, a gente vê as meninas, aqui teve uma dinâmica super legal das meninas discutindo o que a corrida traz para elas, etc. Isso para a gente é muito representativo. E aí tem um videozinho do lançamento, 4 anos atrás da casa, da inauguração, para vocês entenderem como que é um pouco da estrutura lá. Você está aqui na inauguração da ASICS House. Enfim, essa é a ASICS House. Se alguém quiser começar a correr, é um bom lugar. Talvez quem mora aqui vai ter que dar um rolezinho até a Marginal Pinheiros. Mas é um bom lugar para você ir lá, para você testar um tênis, para você pegar, enfim, conhecer um pouco de corrida. Tem vários grupos que treinam lá, iniciantes de todos os níveis. E aí, o que a ASICS House também originou, né? Aqui um caso que eu boto como benchmark, porque é legal. Eu fui uma vez pro Mundial de Atletismo nos Estados Unidos, e aí estava rolando uma ação lá que era uma van que cruzou os Estados Unidos levando experimentação de produto. A gente já tinha a ASICS House aqui, mas uma demanda desde que a gente inaugurou ela, quando você faz um negócio legal, você posta, aí você vê que não é tão legal assim, porque tem um monte de gente que também não tem acesso. Então, quando a gente postou, puta, cadê a ASICS House do Rio de Janeiro, cadê a ASICS House de BH, cadê a ASICS House de Salvador, etc. A gente tem essa demanda, que é muito ter uma casa em cada grande centro do país, mas, né, enquanto a gente não consegue, a gente acabou criando a ASICS House na pista, que é a versão itinerante da ASICS House. A gente criou isso também já há alguns anos, e aí tenho orgulho de dizer que vocês devem ver várias marcas fazendo isso agora também, mas a gente foi pioneiro de criar esse truck que rodou o Brasil, levando essa experiência para outras praças. House à pista. Eu achei genial que vão passar por várias cidades, então várias pessoas vão ter essa oportunidade de experimentar os tênis. A gente não perde a oportunidade de curtir um momento desse, né? E com a ASICS, então... Nunca tinha experimentado um tênis com essas espumas muito responsivas, nem com placa. Maravilhoso. Todas que tiverem, eu tô dentro.
curtiu. Espero que logo, logo a gente vai cair nessa cidade. Depois essa foi o meio da temporada passada. A gente rodou o Nordeste inteiro também. E aqui acho que é um ponto legal porque a gente tenta ser, né, essa marca que sai um pouco do eixo Rio-São Paulo. Assim. O nosso mercado é muito Rio-São Paulo. Todas as marcas, se você vê, faz muita coisa em São Paulo, um pouco no Rio e acabou por aí. E a gente tenta ser muito, né, ir para esse lugar de ir para outros estados, principalmente no Nordeste, outro tipo de evento, outro tipo de experiência, outro tipo de recepção. O que o público local valoriza, marca que leva iniciativa para lá, é muito diferente. Então, para a gente é muito especial também poder ter enfim, iniciativas que nos tragam isso. Aqui, essa é uma campanha muito legal que tem a ver com o que eu estava falando da Mente Sã, né? Da pesquisa que a gente rodou de mental health que eu trouxe. Em outubro agora, a gente deve ter uma nova campanha, porque a gente comemora o World Mental Health Day, ou seja, o Dia Mundial da Saúde Mental. E essa campanha a gente fez ano passado, eu acredito que ninguém tenha visto. Alguém viu esse vídeo? Ou lembra de ver esse senhor? Ele é um ator famoso que faz uma série Succession, eu acho. E a gente lançou essa campanha ano passado, acho que foi a maior campanha da história da ASICS, em termos de alcance. O negócio explodiu de um jeito muito legal globalmente, que não falava sobre corrida, não falava sobre tênis, não falava sobre esporte, mas falava sobre a relação do trabalho com a saúde mental. E, enfim, quero que vocês vejam. Hello, workers. Another long day at the office. Boss being a meanie. Too bad. Shut up. Listen. I've got some important news. It turns out that I'm not the deadliest thing in the office. This is. It's a killer. Science has shown it can be bad for your mental health. But I don't see you running away from it. No, your boss has you locked to it for 8, 9, 10 hours a day. Look at you, trading your own mental health for free fruit and a wellness Wednesday? Banana, anyone? The fruit. Wake up, geniuses. I'm giving you the truth. It's a trap. You need to get away from your desk. Run, jump, roller skate. Whatever, I don't care. Just move for your mind. Essa campanha chamava Desk Break e ela era exatamente sobre a pesquisa que a gente lançou, que mostrava dos breaks que você tem que dar ao longo do dia, do quanto você precisa se movimentar para que, enfim, a gente não pague o preço, né, da nossa rotina que hoje a gente vive. E aí, enfim, independente do que a gente trabalha, no fim do dia a gente acaba caindo nesse lugar aí de ficar preso nas nossas mesas, né? Aqui foi uma campanha mais recente que a gente lançou há 3 meses atrás, também, de novo, falando sobre saúde mental. Então, lembra quando eu falei da história de posicionamento de marca, né? Como a gente quer ser essa marca que tenha consistência no que a gente diz e nas mensagens que a gente passa. E essa a gente deu uma inovada porque foi trazendo para o esporte um personagem que acho que nunca tinha sido colocado como protagonista, né? Que são os cachorros, são os pets. E eu já explico por quê. Meet Felix, ASICS's newest ambassador. His mission, to get us all moving for body and mind. Unlike humans, his fluffy paws can't doom scroll for hours. He's not binge-watching the latest series. Felix and his furry friends just want to take the world for a walk, dragging millions of us off the sofa every single day. Behold, the original exercise influencer. Simply iconic. So, join Felix. Join ASICS. Move your body, move your mind. Woof. Essa campanha foi legal porque ela
uma das pesquisas que a gente fez, o achado foi o impacto que ter um cachorro traz para a história de se movimentar, né? Não era sobre correr com um cachorro, era sobre ter um cachorro salvar o seu sedentarismo, né? Então, tipo, por mais sedentário que você seja, no mínimo, em algum momento do dia, você vai ter que levantar para levar para passear, para levar para fazer cocô, e isso já pode ser, para muita gente o pouco movimento que essa pessoa pode fazer. Então, a gente começou a fazer essa brincadeira, né? De incentivar, né, ter embaixadores, e aí também cai muito na história do que eu falei de ser uma campanha global, como a gente adapta aqui, porque esse vídeo é lindo, só que ele está longe de ser um vídeo para eu falar com o público brasileiro, né? Os Alpes suíços, o cachorro branquinho perfeito. A hora que eu olhei esse vídeo, eu falei, cara, tá muito lindo, mas assim, preciso de um caramelo, né? Tipo, preciso de um cachorro brasileiro olhando pro frango, assim, no boteco. E a gente fez uma campanha. Foi uma campanha bem pontual globalmente, mas aqui a gente desdobrou mais, a gente fez um processo de embaixador, a gente tem 4 novos embaixadores caninos aqui no Brasil, que, de novo, não tem nada a ver com corrida, não precisam ser cachorros corredores, mas são cachorros que tinham histórias legais, que levavam os seus donos, de fato, para um lugar de uma mente mais sã e com cara mais de Brasil. Então, esse acabou sendo um desdobramento muito legal para a gente aqui. E para terminar, acho que eu queria trazer o case mais legal e mais simbólico para a gente, e é um case local, então é um case que me dá um orgulho ainda mais forte, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. O CPB, para quem não conhece, e eu imagino que a maioria de vocês não conheça, enfim, é o comitê que cuida de todo o esporte paralímpico no Brasil, da base ao profissional, ao alto rendimento. E eu entrei na ASICS em 2020, e um dos... Como eu tô de tempo, hein? Tá tranquilo? Tá bom. É bem rápido. Mas só para contar a historinha, né? Quando eu entrei na ASICS, a gente começou um projeto de atletas paralímpicos, né? Eu já tinha algumas coisas que vocês vivem hoje podem, enfim, voltar no futuro. Eu tinha acabado de sair da faculdade e uma amiga minha me chamou para ir num evento, eu nem sabia o que era. Me chamou para ir nos Jogos Escolares Paralímpicos. Jogos Paraescolares, eu chamava. No AMB. Não fazia ideia. Cheguei lá, num evento, devia ter sei lá quantas mil crianças com deficiência, praticando todos os esportes que vocês imaginam. E eu não era uma pessoa que super acompanhava o esporte paralímpico, eu conhecia uma outra modalidade e tal. Cheguei lá, um monte de criança, assim, tudo que vocês imaginam, todas as modalidades, até outras que você nem imagina, nem sabe que existe, todos os tipos de deficiência, e aquilo me pegou muito, assim, eu fiquei maravilhado com aquilo, e de certa forma guardei em algum lugar do meu cérebro, falei, cara, eu preciso trabalhar com isso algum dia. E aí, isso foi há muito tempo, como eu já falei. E aí, enfim, rodei o mercado, mil experiências, viajei, etc, etc. E quando eu cheguei na ASICS, eu falei, pô, legal, a gente tem um monte de atleta, vamos criar um time de atleta paralímpico, começar, né? Plantar uma sementinha, e a gente começou com 4 atletas que a gente começou a patrocinar em 2020 para os Jogos de Tóquio. Então era o Vini, que é atletismo, 2 meninas do vôlei sentado, a Luísa Duda, e o Gustavo, que é tenista em cadeira de rodas. Cara, foi um puta case legal, global pra gente. Eu lembro na época, era pandemia, os jogos foram na pandemia, e a gente fez uma live, era a época das lives, né, no Instagram. A gente fez uma live para apresentar as meninas do vôlei sentado, e aí quando eu tava assistindo essa live, aí quando eu vi que essa live, nem tava falando de esporte, nem tava falando de vôlei sentado, nem tava falando de Tóquio, elas estavam falando sobre capacitismo, sobre o que é ser uma mulher com deficiência no esporte. Eu assistindo aquilo em casa, eu falei, caceta, mano, tipo, era isso. Era sobre exatamente isso quando a gente queria patrocinar essa galera. Não era legal ter a medalha, óbvio. Eu quero que os caras cheguem lá nos jogos e vão pro pódio mesmo, porque muda a vida dessa galera. Mas, ao mesmo tempo, era outra discussão que a gente queria criar, né? Era outro lugar que a gente queria chegar. E essa semente que a gente plantou em 2020, o ano passado virou o comitê. A gente virou patrocinador do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico, legal dizer aqui, né, que ele nos dá esse duplo sentido, assim, porque a gente fala sobre performance. O Brasil é uma potência paralímpica, diferente da olímpica, né, nas Olimpíadas. No Olímpico a gente está lá, enfim, lá atrás, não briga muito, né, quadro de medalhas, etc. O Paralímpico não, é um crescimento absurdo. Em Paris, ano passado, a gente foi 5º na colocação final de medalhas, então sei lá, 300 medalhas durante os Jogos, é uma coisa, o Brasil é muito forte, mas também nos dá essa capilaridade de falar sobre a pauta, de levantar a pauta do esporte para a pessoa com deficiência. O CPB tem um centro de treinamento aqui,
e aí também super convite para quem puder conhecer algum dia, ali no comecinho da Imigrantes. Cara, é de longe o lugar mais incrível que eu já fui que tem a ver com esporte em termos de instalação esportiva. É assustador. E a primeira vez que eu fui lá também foi esse impacto. Eu falei, cara, nem sonhava que esse negócio era aqui. O esporte olímpico não tem um centro desse. E pouquíssimos no mundo tem. E aí você chega lá, e qualquer hora que você vai lá agora, uma quarta-feira de manhã, para onde você olha, você vê gente com deficiência praticando esporte. Criança, adulto, velho, profissional, amador. Eles têm programas muito incríveis. Né? Porque, sei lá, se você tem uma criança com deficiência na família, essa criança pode ir lá e se entender no mundo do esporte, né? A gente ainda vive numa sociedade que, enfim, muitas vezes as famílias escondem, né? Ou, tipo, prendem mais do que incentivam a viver esse tipo de prática, tem medo do esporte para uma pessoa com deficiência. E lá, eu tenho um menino no meu time, o Giovanni, que entrou no time um pouco depois disso, e ele foi um grande exemplo. Ele entrou no meu time com 19 anos, nem sonhava que existia essa oportunidade para ele. Ele foi lá a primeira vez, fazer uma reunião com a gente, e a consequência disso é que na semana seguinte ele voltou, descobriu que ele podia praticar esporte lá, se meteu em 3 modalidades, começou a nadar, começou a correr, e para entender o que ele se encaixava, o que ele gostava. Então é muito legal, tudo isso estou vendendo peixe mesmo do comitê, porque é um trabalho muito legal, uma gestão muito profissional, que também é muito rara no esporte no Brasil. Então a gente começou a patrocinar o CPB para os Jogos Pan-Americanos, fomos para Paris ano passado, campanha histórica, para a gente foi um estourar de bolha da marca incrível, porque, de novo, a gente é uma marca que sempre falou de corrida, de repente a gente estava ao vivo no Jornal Nacional, do desfile dos atletas mostrando o uniforme, porque esse uniforme a gente fez com os atletas, são peças voltadas para serem mais acessíveis, voltadas para a pessoa com deficiência. Então, um monte de detalhe que, cara, eu nem sonhava, a gente nem sonha no dia a dia. Sabe, quando você puxa um zíper da jaqueta, você pensa que alguém não consegue puxar esse zíper, ou botar uma calça que não consegue porque a barra não passa na prótese. A gente fez uma série de estudos, levamos para a fábrica para criar uma coleção que fosse adaptável a qualquer tipo de deficiência. E aí, a gente teve como resultado a campanha que a gente lançou no passado para Paris. Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem. A vida dessas pessoas nunca foi fácil. Mas não é sobre isso. Os obstáculos para elas sempre foram mais altos. Mas também não é sobre isso. Suas histórias são de dor e de superação. Sim, mas ainda não é sobre isso. Um match point é um match point, independente do tenista estar ou não numa cadeira de rodas. Um bloqueio é um bloqueio, estando a jogadora de vôlei em pé ou sentada. Um recorde é um recorde, tendo o corredor as 2 pernas ou uma prótese. Eles merecem nosso reconhecimento pelos talentos que têm. Eles merecem nosso aplauso pelos feitos que alcançam. Eles merecem inovação para chegar cada vez mais longe. Porque no final, não é sobre incentivar para atletas. É sobre criar o melhor para atletas. ASICS e Comitê Paralímpico Brasileiro. Acima de tudo, para atletas. Bom, com essa eu finalizo meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a comprovação do meu amor de eu estar voltando aqui hoje. É o que significa eu estar voltando aqui hoje. Meu filho está grande já. Até nessa eu me sinto velho, mas ele está com 7 anos. Isso, quando ele nasceu, ele ganhou essa camisetinha. E o último recado, gente. Enfim, fiquem super à vontade para depois a gente trocar ideia. Quem quiser tirar qualquer dúvida. Esse QR Code é um QR Code do OneASICS, que é um programa de fidelidade da ASICS. A gente preparou um bônus específico para a Marketing Week. Então, pelo QR Code, se fazendo o cadastro no OneASICS, tem R$100 de crédito no site da ASICS. Boa. E é isso. Depois eu vou passar também para o time da organização, para eles passarem para vocês. Muito obrigado. Espero que tenham curtido, né? Eu quis mais trazer um pouco do nosso dia a dia aí. E, de novo, estou muito feliz de estar aqui. Valeu, gente.
Fê, foi muito incrível te ouvir, a palestra foi incrível. Você, como gerente de marketing da ASICS, foi maravilhoso ouvir sua experiência, ouvir a história da marca. Agora a gente vai abrir para uma sessão de perguntas. Mais uma salva de palmas para ele, gente. Parabéns. Obrigado. Eu gostei do seu tênis, hein? Bom dia, pessoal. Aqui na tela está o QR Code para fazer as perguntas, tá? Se vocês puderem escanear e começar a mandar, a gente já começa. Precisa mandar ou a galera pode pegar o microfone? Pode ser. Já pegar. Eu não sei, tranquilo. Tá? Tudo bom? Tudo bem? Obrigada, sou a Adriana, sou professora aqui, não de sua época. Muito legal a sua palestra, obrigada. Eu sou professora de gestão de canais de distribuição e de marketing digital. Legal. Então, eu estou com a minha turma aqui hoje. Então, eu queria... Será que você podia falar um pouquinho dos desafios que vocês têm hoje em termos de canais de distribuição, considerando força, né, das plataformas, né, dos marketplaces, o fato exatamente que a ASICS é menor, né? Como é que é essa situação com tá numa Centauro, tá numa Netshoes versus a força de uma Nike, ou a força de uma Adidas, o dinheiro que eles têm para investir em trade marketing? Se Boa. pudesse dar um pouquinho, Claro, ajudaria vou a tentar aula. resumir. Prazer conhecê-la. Bom, né, retomando um pouco de como a gente trabalha o trade. Hoje a gente quebra em duas frentes o trade dentro da ASICS, que é D2C, que a gente chama de Direct Consumer, né, que é todos os nossos canais próprios, então e-commerce, as lojas da ASICS. Hoje a gente tem lojas próprias e está começando um projeto de franquias, então começou a ter franquia da ASICS agora. E a gente tem o que a gente chama de wholesale, que aí é atender os canais varejistas, né? Então, Centauro, Netshoes, todas essas cadeias do esporte. Para a gente, é uma discussão constante, porque, no fim, por mais que você tenha diretrizes muito claras com clientes, no fim do dia, cada um acaba, né, fazendo ali sua estratégia e promocionando o que não pode promocionar, e aí a gente acorda, tem tênis na Netshoes com os 50% de desconto que não podia estar, são os desafios do dia a dia, mas a gente, como você colocou, né, professora, a gente tem Nike, Adidas, tem outras grandes do mercado, óbvio que muito com mais investimento, e aí eu acho que é um ponto forte nosso ser mais nichado, tipo, principalmente na corrida, que nos dá essa força para bater de frente com eles, né? Hoje a gente, a briga pela liderança na corrida é exatamente sobre essas três marcas. E a gente, geralmente, né, na maioria das vezes, a gente, inclusive, lidera. Mas com muito menos investimento. Então, é muito buscando eficiência de investimento mesmo, buscando uma segmentação de cliente muito clara. Então, a gente não vende tudo em todos os lugares. Cada cliente, né, cada loja, a gente escolhe o enxoval que essa loja pode vender. Então, Centauro tem um enxoval específico, a Netshoes tem outro. Quando você vai para a regionalização, né, quando você vai para outras regiões, você também trabalha a segmentação nesses clientes locais. E acho que para a gente é uma receita bem equilibrada de o que é canal próprio e o que é cliente, o que a gente vende no varejo, no wholesale e o que a gente vende nos nossos canais próprios. Óbvio que o wholesale ele é mais forte, a gente depende muito desses clientes, mas por ser uma marca que é forte nesse nicho, a gente tem um lugar muito grande ali dentro. Então a Centauro hoje, por exemplo, a Nike foi comprada pela Centauro, né? A Centauro comprou a operação da Nike local, pelo grupo SBF. E quando isso aconteceu, muita gente ferrou, porque os caras vão alavancar mais a marca deles, etc. E pelo contrário, a gente nunca esteve tão bem com a Centauro. A gente é a marca que mais vende lá dentro, inclusive. Então, é o principal cliente de todas as marcas. Então, Centauro, né, em qualquer marca que vai, o grande player do mercado. Então, a gente vive num misto de, óbvio, da atenção, né, a esses clientes, da força. Muito do que a gente faz como marketing é ser um braço a mais de marketing para esses clientes. Então, ativar para a Centauro, ativar para World Tennis, para todos esses clientes, a gente sendo uma marca que incentiva isso. E, ao mesmo tempo, alavancando o nosso canal, assim, porque é difícil também. O e-commerce próprio, onde você não quer promocionar tanto, onde você tem uma estratégia mais de marca e tal, ele perde espaço quando você vê os outros, como o mercado trabalha mais agressivo. E hoje você vê vários outros canais de venda, até com redes sociais, né? Você vê hoje, tipo, sei lá, TikTok Shop, tipo, a força que estão ganhando esses canais
Que aí a gente entra naquela discussão que eu trouxe do mercado esportivo não ser tão a corrida não ser tão desenvolvida ainda com esse público para estar nesse lugar. Eu convivo com várias pessoas de outras marcas, os caras estão voando já, né, nessas plataformas novas, e a gente super mapeando, estudando, mas ainda enxergando como algo que a gente precisa preparar o nosso consumidor para isso, né, para poder consumir a gente nesses novos canais. O nosso público da corrida ainda é mais tradicional. Então a gente vive sempre nesse híbrido de querer atender esse tradicional, mas incentivar que eles comecem a olhar para essas plataformas novas. Tênis era uma parada, calçado assim, era uma parada que demorou para engrenar no online, né? Muita gente ainda, não, para comprar tênis eu preciso botar no pé. Mas hoje, cara, a receita do online é assustadora, tipo, é assim e continua crescendo cada vez mais. Enfim, dei umas voltas assim para falar. Mas é mais ou menos como é o nosso dia a dia assim com o trade. Obrigado a você. Pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas aqui no pessoal no microfone e depois a gente vai fazer as online, tá? Acabei colocando ali, moro ali na região do Jabaquara. Boa. Muito obrigada por visitar o comitê. Eu tenho uma pergunta para você, se vocês conseguiram prever essa onda de crescimento das corridas, e se sim, como? Além disso, qual que foi o maior desafio que vocês tiveram para implementar essa cultura japonesa com o Brasil? Se vocês tiveram um desafio muito grande, se vocês ainda têm. Muito obrigada, viu? Boa, obrigado você. Sobre a corrida, cara, sim, porque não é a primeira vez, ou é uma coisa muito constante. A gente tem falado muito hoje sobre o hype da corrida, etc., mas na real é uma coisa que é muito crescente há anos. A corrida só cresce. A corrida é um dos esportes na pandemia que explodiu, assim, né? E a gente acompanha muito isso, porque quando a gente pega qualquer pesquisa ou os dados de mercado, o crescimento é muito constante de participação em prova, da quantidade de provas. Hoje em São Paulo, sei lá, você tem 5 corridas acontecendo na cidade a cada fim de semana. É muita corrida, de todos os tamanhos, e quanto mais, enfim, cada vez mais gente participando. É um público muito rotativo, então todo ano é novo entrante, é mais gente começando a correr há muito tempo. Então, assim, obviamente, agora a gente está num boom um pouco mais especial e mais específico, porque está indo para um lugar mais jovem que nunca tinha sido conquistado, mas a gente já vinha na expectativa disso acontecer, assim. O desafio, de novo, é porque você muda muito o foco, né, do que com quem você fala, ou da mensagem que você passa. A galera hoje que está começando a correr é isso, é muito menos performance, sabe? Tipo, não estou preocupado com o meu pace, ou a velocidade que eu vou correr, ou o tempo, mas estou preocupado com o rolê, que, pô, eu vou pro negócio de manhã, no domingo, que é super legal, que eu vou me relacionar, vou conhecer gente, depois vai ter um after, pô, super legal, e as marcas estão, né, estão olhando muito para isso agora, obviamente, muitas de uma maneira mais pontual, de aproveitar esse hype, mas a gente tenta ser, né, algo que seja mais perene, porque, de novo, a gente é uma marca que vive disso. O mercado esportivo tem muito disso, de ser uma montanha-russa de foco. Então, muitas das marcas esportivas que vocês veem, elas não têm sede própria aqui, elas não são a marca, elas estão sob uma distribuidora. E isso faz com que mude de estratégia muito fácil. Então chega aqui, pô, não quero dar nomes, mas sei lá, uma marca aqui, vamos focar em corrida. E bota lá, caminhão de dinheiro em corrida. Aí chegou no que vem, vendeu para outro distribuidor, puta não, agora a gente vai focar em futebol e a gente vai patrocinar o São Paulo, ou sei lá, um time. Meu, a grana que o futebol exige, ela tira o seu foco. Ela vai fazer todo mundo que está ali dentro focar em futebol. E aí o que estava ali na corrida, tentando construir, acaba, esquece a consistência. Aí muda e o foco vai para outro lugar. A gente tem esse privilégio de ser uma marca que primeiro está aqui, né? A gente tem já há bons anos um escritório próprio da marca aqui e que tem essa consistência. Eu amo futebol, amo. Sou louco por futebol. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu não trabalho com futebol. Porque isso me dá muito foco, me dá ser especialista no nicho que precisa ser especialista. Então a gente tenta não flutuar tanto e tenta ser mais consistente nessas ações. Estamos apoiando agora, aproveitando o hype? Estamos, mas vamos ficar, sabe? E a segunda pergunta, me lembra, desculpa? Do Japão. Cara, lá atrás com certeza foi mais desafiador. A gente antes respondia para os Estados Unidos, né? Até que a gente, enfim, pelo crescimento e tudo, a gente começou a responder para a matriz direto do Japão.
o Japão é outro mundo, né? Culturalmente falando. E pro bem e pro mal. Lógico, mais pro bem, porque é uma sociedade muito de valores muito fortes, e a história, né, de respeito, de histórico, mas ao mesmo tempo é uma sociedade muito conservadora, né? Ainda é muito tradicional, até. E a gente aqui vive outra realidade. Então, de novo, a gente está num lugar que a gente tem uma autonomia muito legal. Comparando com outras empresas, eu tenho muito pouca dependência de aprovação e etc. Mas a gente vive também de explicar para eles o que é aqui, sabe? Quando eu quero criar uma coisa nova aqui, muitas vezes os caras, putz, não, mas não tem a ver, a gente aqui no Japão não faz. A gente fala, cara, o mercado latino é outra coisa, o Brasil é outra coisa. A gente precisa olhar para isso, tem que ser desse jeito, não funciona isso aqui, papapá. E a maioria das vezes a gente se aprende a vender mesmo, tipo, a gente convence e aí depois vê se deu certo, sabe? Tipo, o Paralímpico é um bom exemplo. A ASICS nunca tinha feito nada com o esporte paralímpico. Hoje tem um pilar no Japão, na empresa, uma área de marketing que chama Para Esporte. Cuida só de esporte paralímpico, com pessoas alocadas para isso, para cuidar virou uma puta célula dentro da empresa. Então, também, de certa forma, hoje a gente já está numa fase de marca que a gente acaba exportando também muita coisa. Isso é muito legal. O dia a dia, eles já entendem que a gente está em outro lugar, eles precisam também respeitar um pouco das diferenças, sabe? Mas, cara, eu sou muito fã, assim, eu gosto muito de trabalhar com o Japão. A única parte difícil é o fuso horário, que as reuniões sempre, alguém sempre se ferra. Quando você vai fazer uma reunião global que tenha América do Sul, Europa e Japão, alguém tem que se ferrar. Então, o meeting global, alguém tem que fazer de madrugada. Muitas vezes é a gente, outras vezes é eles. Mas é muito legal, cara. Eu amo, sou muito fã do Japão. Felipe, oi. Como vocês medem o sucesso de um patrocínio de um atleta? Quais métricas indicam que a parceria está dando retorno para a marca? Boa. Isso aqui, eu trabalho já há bastante tempo com esporte. E toda aquela história de buscar ROI em patrocínio, ROI de patrocínio de atleta, de evento, etc., a gente segue sem nenhuma solução exata. Eu lembro que aqui nos trabalhos a gente tudo tinha que ter, né, trazer como a gente ia trazer o ROI, etc. Eu sigo nessa busca até hoje de tudo que a gente faz, porque a gente não tem medidas exatas do que traz de retorno você patrocinar alguém ou algum evento. Por outro lado, a gente tem, obviamente, várias frentes que a gente mede e métricas que a gente traz. De novo, quando a gente busca um atleta, muito do que eu falei lá de ter um fit de valores importante. Eu preciso ter alguém que vai ser o rosto da minha marca, que traga o que eu quero passar como marca. Eu não posso trazer um atleta ali... e o esporte é isso, né? Você quer ter alguém que tenha personalidade, que fale sobre... né, que levante as bandeiras que tem que levantar, mas ao mesmo tempo tem que ter tem que casar ali com o que você como marca fala. Então, a gente, no dia a dia, ter o atleta, ele é um misto de imagem, de passar esses valores e de credibilidade. Porque ter o meu tênis, quando eu estou falando de tecnologia de performance, ter o meu tênis no pé do cara que ganhou a maratona, no pé do cara que bateu o recorde brasileiro, da Bia, etc., isso me dá credibilidade como marca. Porque, óbvio que em vários lugares está muito claro que quem paga mais leva, a chuteira do jogador, sei lá, a marca que pagou mais leva, mas a gente se coloca num lugar que traz uma credibilidade. Cara, o nosso tênis está ali não é porque a gente paga mais, mas é porque o nosso tênis é bom, ele precisa performar. Se o atleta bota um tênis que que tá atrapalhando ele não vai usar por mais que eu pague um caminhão de dinheiro. Então, acho que a credibilidade é o principal ponto do porquê que a gente patrocina, e a gente mede muito, cara, no dia a dia, como a gente está conseguindo explorar essa imagem, né? Tudo que esse atleta, o que ele leva pra gente, seja dentro de quadra, seja fora, como ele se porta nas redes sociais deles, o que ele faz fora da competição, o que ele representa para o Brasil, o que a Bia representa para o Brasil hoje. Ela, por mais que ela tenha que lidar com o lado cruel do brasileiro, que é o lado, enfim, que é o lado não, que é o nosso perfil, de criticar pra caramba, todo mundo se torna especialista, bate nela pra caramba, mas ela traz, cara, um símbolo de mulher brasileira, que fala muito sobre saúde mental, fala muito sobre os desafios psicológicos dela, traz performance, se porta bem, muita coisa que pra gente, a gente olha e a gente fala, cara, é isso que a gente quer de uma pessoa que representa a nossa marca, que usa nosso produto. De novo, sempre um misto de resultado, eu quero que ela ganhe, quero que ela seja campeã domingo aqui em São Paulo,
Mas, mais do que isso, eu também quero que ela seja essa pessoa que leve a nossa mensagem de marca mais adiante. Tinha uma segunda pergunta, né? Ou não? Dentro daquela... Era sobre os indicadores mesmo, Tá. e agora o pessoal quer saber se tem previsão de abertura de estágio. Cara, a gente tem um programa de estágio na ASICS, e, se eu não me engano, acaba agora essa turma esse fim de ano. Eu acho que no começo do ano que vem tem uma nova turma abrindo. Eu com certeza mandarei para vocês divulgarem aqui na Yash, porque não tem nenhum hoje da Yash e está precisando. Então é isso, gente. Vamos encerrar as perguntas. Obrigada Boa. por responder. Posso falar rapidinho? Claro, claro. Uma coisa? Eu vi que tinha uma ali sobre dicas para trabalhar com esporte. Rapidinho, tá? Alguém aqui tem vontade, eu olho e falo, eu sonho em trabalhar com esporte? Boa. Isso aqui acho que é legal, porque assim, eu entrei aqui na faculdade e era assim. Sempre que a gente falava de marketing esportivo, todos os meus amigos queriam trabalhar com marketing esportivo. No fim, sobrou 2 pessoas. 2 pessoas trabalham com esporte hoje. Eu e a Mari, que é uma amigona minha de uma turma depois, que era minha bichete. Enfim, e a gente trabalha junto, inclusive. Porque é muito difícil, cara. É cruel. E segue sendo. O que eu falei, não tem abertura, você não vê processo, você não vê... É muito difícil de entrar. Hoje eu abro uma vaga de... uma vaga de analista. O que eu mais recebo é currículo de gente mais velha do que eu, com uma baita experiência em outros mercados, mas explicando que está super disposto a dar passos para trás porque sonha em trabalhar com esporte. A minha dica... Não tenho, obviamente, nenhuma receita do bolo, mas, assim, se envolvam, cara, com o que vocês puderem de evento, de iniciativa. Vai buscar, sei lá, vaga em evento para acompanhar, mesmo que seja para acompanhar, para ser voluntário. Programa de voluntário de evento era uma coisa que eu era super contra no passado, até eu trabalhar com. Porque eu vi muita gente prosperando por ter tido uma experiência de voluntário. Aqui na faculdade, vocês estarem organizando aqui um Marketing Week desse, a galera que faz... atlética, diretor acadêmico, que faz os eventos e tal, isso aqui dá uma bagagem, juro por Deus, maior que muita coisa, assim. Eu já saí da faculdade sabendo um pouco de organizar evento, de fornecedor, de orçamento, de botar isso daqui de pé, isso dá muita bagagem. E quando vocês forem, né, se apresentar para uma oportunidade, tragam isso, que vocês fazem isso aqui, que vocês são ativos nisso, acompanhem eventos, LinkedIn, caramba, acionem o que vocês veem dentro do que vocês gostam do esporte, dentro do que vocês acompanham, mesmo que sejam coisas pequenas, porque isso dá uma bagagem legal e dá uma entrada legal. No fim, você vai ajudar um dia, participar de um evento aí mais como acompanhante de produção ali, você vai conhecer gente que um dia vai lembrar que, uma pessoa com a mão na massa, parecia super empenhado, não sei o quê, vai te chamar para uma outra coisa e etc. E a gente está num lugar que a gente ainda precisa muito de network, de relacionamento, então acredito muito ainda nesse caminho e espero muito que a maioria de vocês que têm vontade de trabalhar com esporte, em breve estejam com a gente no mercado, profissionalizando tudo isso. Certo? Obrigado, gente, de novo. Obrigado. Bom, gente, agora o momento que muitos esperavam, vamos começar o sorteio. O que será que a ASICS trouxe para nós? Bom, teremos 4 ganhadores, iniciando com uma garrafinha squeeze vermelha. Tem 2 dessas. Uma viseira. E uma camiseta tamanho M do Senna. E todas essas vêm com essa bolinha de tênis, autografada pela Bia Haddad. Gente, imperdível. Então, vamos começar? Maria Eduarda Vieira Santos. Parabéns. Agora a próxima garrafinha. João Assis.
Parabéns. Agora vamos sortear a viseira. Laura Lê Sabadi. E por último, a camiseta do Senna. Vamos lá. Pedro Ferreira. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenham aproveitado. E agora temos o certificado para quem for aqui da Acho ou não for, quiser pegar, só escanear o QR Code. Só escanear o QR Code que vocês podem garantir o seu certificado, tá bom? Bom, gente, estamos encerrando agora a nossa palestra. Muito obrigada por terem vindo. Quem gostou da palestra? Bom, gente, a lista de presença a gente vai ter apenas no segundo semestre, da professora Sônia, de SMC. Então, quem é do segundo semestre, por favor, assine a lista. A gente também, esse ano, a gente tem o nosso folder, que vocês vão estar concorrendo a prêmios no final. Então, quem precisar, aluno da USP, que precisa pegar o carimbinho, a gente vai ter o João. Levanta a mão, João, para todo mundo te ver. Ele está ali na porta. Então, alunos USP, saiam por aquela porta à minha esquerda. E alunos GTEC, por favor, à direita. A gente vai para o nosso intervalinho e depois a gente volta com a palestra da P&G. Muito obrigada, gente. Foto,